está próxima. E que a vida do cristão, ela tem que estar debaixo dos pés do Senhor. Jesus Cristo, ele andou nesse mundo, ele veio para resgatar o homem do pecado. E antes dele ir para o Getsemane, ele fez essa oração. Ele falou: Pai, quando o Senhor me deu, eu estive com eles, eu os guardei, eu os ensinei a tua palavra, que é a verdade. Jesus Cristo, ele estava fazendo uma oração ali, porque ele sabia que iria chegar dias maus na vida daqueles discípulos. Ele sabia que aqueles discípulos poderiam ser tentados pelo diabo. Então Deus falou: enquanto eu estive aqui, eu os guardei. E agora eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre. Porque Deus veio para resgatar aquele que se estava perdido. O Senhor veio resgatar aquele que se encontrava fora dos caminhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, não tem fortalecimento Aleluia. a não ser a palavra. Não tem vida a não ser a palavra. Glória a Deus. Eu posso estremecer a terra, mas se eu não tiver a palavra de Deus no meu coração, nada eu serei. A minha língua não vai me salvar, o meu sapateado não vai me salvar, Glória a Deus. a minha vida na mídia, a minha vida na sociedade, no mundo, não adianta ser conhecido pelo mundo inteiro e eu não ter verdadeiramente a palavra de Deus no meu coração. Porque Jesus Cristo disse: a tua palavra é a verdade. Eu vos ensinei a verdade e a sua palavra é a verdade. O que Deus fala, irmão, não é mentira. O que Deus fala não é balela. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco o filho do homem para se arrepender. O que ele fala, ele faz cumprir. E muitos de nós temos que nos alicerçar nessa palavra. Porque língua, se eu falar em língua aqui hoje, se eu encher no mistério aqui hoje, é louvável. Eu vou sair ali fora, amanhã vai vir uma luta na minha vida, e eu não vou conseguir falar em língua, eu não vou conseguir sapatear. O que vai me livrar lá na fora é a palavra de Deus. Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo, ele não venceu o diabo com karatê, com kung fu. Ele não venceu o diabo com línguas, com revelação, com profecia. Mas toda palavra que o diabo usava dentro da palavra de Deus, Jesus dava outra resposta. Jesus com fome, 4 dias sem comer. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali ele levanta Jesus até um alto monte, um penhasco, e falou: lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E ele disse assim: também está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. E depois ele levando Jesus até um alto monte, mostrou ele a glória do mundo e falou: tudo isso eu te darei, se você prostrados me adorares. E ele falou assim: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só ele darás culto. A Bíblia fala que o diabo saiu de lá correndo, e o Espírito de Deus veio sobre Jesus, e os anjos adoraram a Jesus. Ninguém vence o diabo por língua. Ninguém vence o inimigo por língua. Ninguém vence a luta por mistério. A gente vence o mundo guardando a palavra de Deus em nossos corações. Amém, Jesus. Não existe vida espiritual sem palavra, sem verdade. Porque Jesus Cristo não é mentira.
Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse isso. E Ele é a verdade. Então não se rompa, não se venda. Guarde a palavra de Deus no seu coração, porque Deus vai cobrar isso de nós. Porque se eu errar, e se eu for para o inferno, não vai ter desculpa diante de Deus. Deus não vai deixar o homem se desculpar, porque a palavra dele já é ministrada, a palavra dele já está aqui para nós lermos e cumprirmos aquele que ele nos manda fazer. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo para Deus? Esses dias eu estava discutindo entre aspas. Chegou um missionário lá no depósito e começou a falar de Deus para o meu patrão. Aí meu patrão falou assim: na Bíblia está escrito, você conhece muito de Bíblia, não conhece? Eu conheço. Porque eu já perguntei o André, já perguntei vários crentes e eles falam que não pode beber. E ele falou assim: pois eu digo que pode. Eu falei: me mostra. Ele me mostra dentro da Bíblia. Ele disse assim: Jesus falou, não embriagueis com vinho. Mas não tem problema embriagar não. Eu falei: olha, não confunda o vinho da uva com o vinho, que eles fermentam a uva. Mas uva tem álcool. Eu falei: tem. Mas uma coisa é você chupar uma uva e se embriagar, outra coisa é você pegar aquela uva e tirar o álcool dela. E a gente começou a discutir. Ele falou assim: você sabe quem eu sou? Eu falei: não sei não, quem você é? Eu sou missionário, há 20 anos eu oro por revelação. Eu falei: para mim não interessa. Se você ora por revelação, pelo que você quiser. Eu falei que no mal das igrejas pentecostais é que eles olham muito o poder e esquecem da palavra. A palavra de Deus é verdade. Não tem homem, não tem pastor, não tem missionário nessa terra que tem autoridade para pegar essa palavra e mudar. Jesus Cristo, lá no final de Apocalipse, ele fala: fui eu que escrevi, fui eu que falei, fui eu que fiz cumprir. Ai daquele que mudar um tio nessa palavra minha. Ai daquele, maldito seja o homem que mudar a palavra de Deus. Muitas pessoas usam a Bíblia para pregar uma prosperidade, para pregar uma vida sem problema, sem luta, para pregar um falso evangelho. Mas Jesus Cristo ele vai cobrar. Aí ele saiu com raiva, disse: eu até cantando pneu. A força falou: você é doido, você não pode discutir não. Falei: que não vou discutir, senhor? Eu vou aceitar a pessoa falar bobeira contra o nome de Deus? Não podemos aceitar. Jesus Cristo fala assim: ai daquele que se assenta no meio dos escarnecedores. É? Sabia que você tem que defender o nome de Deus? Sabia, igreja? Glória a Deus, amém. Sabia? Amém. Então defenda. Amém, Jesus. Assim seja. Defenda o nome do seu Deus. Glória a Deus. Porque ele disse na palavra dele que aquele que reconhecer ele diante dos homens, ele reconhecerá ele lá no céu, perante o Pai, perante o Espírito e perante os anjos e perante os homens. Jesus Cristo nos reconhecerá. Mas a Bíblia fala que aquele que negar que o conhece, aquele que negar o seu nome, ele também será negado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelos anjos e pelos homens.
não se assenta no meio dos escarnecedores. Nós não devemos nos deter no caminho dessas pessoas. Glória a Deus. Outro dia eu estava meditando nessa palavra. Quão tremenda essa palavra. Bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que crente que é você? Essa pessoa está falando mal do meu Deus e eu estou perto. Não interessa aqui, ó, melhor você perder o emprego do que você perder sua salvação, sabia? Tem pessoa que fala assim, eu não posso falar porque eu estou dentro do meu trabalho. O patrão fala mal de Jesus, os clientes falam mal de Jesus, as pessoas falam mal de Jesus, e a gente é obrigado a ficar calado porque a gente recebe o salário dele. Não aceita falar mal do seu Deus, porque senão Deus vai tirar a sua parte da vida. E você pode ser um grande crente e você vai para o inferno sem perceber. Eu era assim. Um dia uma pessoa virou para mim e falou, olha, chegou um rapaz lá no depósito me pedindo oração. Eu descobri o horário. Na verdade fui eu que ofereci, que ele estava contando que a vida dele estava tão ruim. Falei, você quer que eu ore por você? Ele falou, eu quero. Falei, então vou ali que eu vou orar por você. Afonso falou que aqui você não é pastor não. Eu falei, eu sou pastor onde eu estou. Falei, se você não está satisfeito, você me manda embora. Porque a gente está na terra para fazer a vontade de Deus. Eu levei aquele jovem até no canto, orei por ele. Ele saiu rindo de orelha a orelha, só feliz. Aí ele falou, se você é boca dura mesmo, eu falei, sou, para as coisas de Deus eu sou. Não aceita esclarecer o nome de Deus. Faça a obra de Deus independente. Claro que você não vai ficar lá dentro do seu serviço, né? Eis que o Senhor está falando, tá? Mas se aparecer alguém, se alguém precisar de você, não negue. Nunca negue uma oração. Nunca negue uma palavra. Sabe por quê? Eu vou te contar um testemunho para vocês. Esse pastor, o pastor Billy Santana, contou uma experiência lá da Bahia, que tinha um pastor que era missionário. E aquele pastor, para ir para a casa dele, ele passava numa praça que era cheia de prostitutas e de homossexuais que vendiam o seu corpo. E um dia aquele pastor, a esposa dele não foi no culto, e ele indo embora, uma prostituta parou ele e falou, pastor, homem de Deus, me dá uma palavra. E aquele pastor falou, você é doida, mulher? Eu sou um pastor, você é uma prostituta. O que os outros vão pensar de mim? Eu conversando com você aqui, as pessoas vão falar para minha esposa, eu vou acabar com o meu casamento. Deixa eu ir embora. Ele foi embora, a mulher pegou no paletó dele. Pastor, me dá uma palavra. Ele deu um arrancão no paletó, que jogou a moça até no chão e foi embora. Quando ele chegou em casa, era mais ou menos 11 horas da noite. E aquele homem, ele ali ficou pensando no que as pessoas iriam dizer dele conversar com a prostituta pela esposa dele. Apesar que ele não conversou, ele saiu fora. E a mulher dele falou, amor, o que você tem? Não tem nada não. Aí ele deitou para dormir, deu meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã sem dormir. A mulher dele falou assim, o que você tem? Conversa comigo. Ele falou, amor, eu vou dizer para você antes que o vizinho fala, mas eu sou justo. Eu falei, o que foi? Eu passando ali na praça, uma prostituta me pediu uma palavra para ela. Só que eu não dei porque eu sou casado e eu não posso ser visto com esse tipo de pessoa. A mulher olhou para ele, postou ele na cara dele e falou assim, você é um covarde. Chamou ele de covarde. Falou, covarde. Falou assim, Deus te chamou você aqui para quê? Nós somos o que aqui nessa terra? Nós somos missionários ou não? Eu falei, não, mas tem que pessoas vão pensar que você não vai pensar nada. Deus te chamou para você pregar a palavra.
Falou assim, veste sua roupa e vão atrás daquela prostituta. E eles vestiram a roupa, ele pegou a Bíblia e pôs embaixo do braço. Chegando na praça, ele perguntou, cadê essa mulher? Mais ou menos assim, da roupa tal. Ele falou assim, essa mulher foi lá para baixo. Depois que o senhor saiu, ela foi lá para baixo. E ele foi andando em cada lugar, pessoas falavam que foi um lugar diferente. De repente ele viu uma multidão de pessoas, uma luz acesa no prédio. Quando ele desceu até aquele prédio, cadê aquela moça? Falou, olha, vai ver onde aquela moça está. Quando ele entrou, abriu a multidão. Aquela moça estava deitada no colo de uma outra prostituta com uma peixeira no peito, morta. Se suicidou. E a mulher olhou para ele e falou assim, você que é o pastor? Ele falou assim, sou. Falou assim, ela suicidou porque ela disse, se nem o pastor, que era um homem de Deus, queria dar uma palavra para ela, é porque ela não prestava e Deus não amava ela. E aquela mulher tirou sua própria vida. Sabe para onde que essa mulher vai? Foi não, porque ninguém está no inferno. Ela vai direto para o inferno. E Deus vai cobrar desse pastor. Deus vai cobrar essa vida. Você é chamado de Deus. Nunca negue uma palavra. Eu tenho isso no meu coração. Eu não nego uma palavra. Eu não nego uma oração. Porque Deus chamou a gente nessa terra para fazer diferença. Antes de você ser um empresário, antes de você ser um trabalhador, você é um servo do Deus Altíssimo. Deus te chamou. Eu não estou mandando você ficar o dia inteiro no seu serviço pregando, não. Mas eu estou falando para você perceber o que é o mundo espiritual. Eu sempre achava normal, tinha pessoas que chegavam perto de mim e reclamavam da vida. Que a vida estava ruim, que o casamento estava ruim, que o filho estava nas drogas, que a vida estava triste. E eu ficava assim, a vida realmente está tão ruim. Aí um dia eu fui numa pregação, em outra igreja, o pastor falou, olha igreja, aprenda a perceber o mundo espiritual. Ninguém vai chegar perto de você e vai reclamar da vida à toa. Deus quer que você interceda. Deus quer que você pregue. Deus quer que você ganhe essa vida, essa alma. Glória a Deus. Igreja, depois disso, todo mundo que reclama da vida dele para mim, eu oro. Aleluia. Oh, glória. Inclusive eu queria até pedir perdão à igreja. Eu não vim quinta-feira à igreja porque eu estava conversando com um jovem. Ele falou que o pai dele estava em depressão e ele estava com medo até dele suicidar. E o pai dele é crente. Aí eu marquei de ir lá fazer oração, só que se transformou num culto. Aí não deu para mim vir ao culto. Eu já pedi o pastor perdão, pastor. Recebeu, estou pedindo vocês, mas não negue, não negue. Glória a Deus. Porque Deus vai cobrar de você. Aleluia. É melhor você ser cobrado agora do que você ser cobrado amanhã. Porque Deus te chamou. Glória a Deus. Às vezes a gente quer ser um grande pastor, a gente quer ser um grande missionário, um grande homem de Deus, fazer grandes obras, mas nós esquecemos de cuidar das coisas mínimas. Deus te chamou para fazer grande obra, mas a grande obra de Deus na sua vida é aquela que você valoriza. Para mim pode ser pequeno a sua oração, mas para Deus ela é grande coisa. Para mim, o seu valorizar minha vida é coisa mínima, mas para Deus isso tem um grande valor. Deus recebe o seu louvor. Isso é um louvor a Deus. Isso é uma adoração ao nome do Senhor. Quando você passa a amar a outra vida. Pedro, perto de Jesus, Jesus falou assim: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: Senhor, eu te amo. E Jesus voltou para ele e falou assim: Pedro, tu me amas? E Pedro falou assim: Senhor, eu te amo. E Pedro começou a chorar. Jesus, pela terceira vez: Pedro,